Vamos então estudar um livro aí que eu falei pro irmão Juliano aí, que é um livro mais prático do que teórico, né? Que é o livro sobre a família. Então, eu digo prático porque assim, é fácil por falar, né? Fácil você dizer como ter então ele é fácil você na teoria dizer, né? Como ter um bom casamento, como educar bem os filhos, como ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai. Então ele é bem delicado, né? Porque ele não adianta só a teoria, e muitas vezes, né? A gente vai aprender realmente na prática, né? Nas experiências das nossas vidas, né? Então, eu aí, né, irmãos, como o Juliano falou ontem no culto, eu disse, né, eu tenho 20 anos de casado, então já acertei, já irei, né? Então nós aí também, né, na nossa vida também é assim, né? Mas é claro que existe um padrão, né? Existe um padrão dentro da Bíblia e tal, e dentro, né, de uma moralidade humana, né? E como deve ser, né, um casamento e tal, como deve ser um relacionamento, né? E não é fácil, né, estar pregando aqui, né, estar ensinando, né, os caras aí que são líderes dos casais e tal, aí, né, que pregam para os casais aí toda semana, eu tenho que vir aqui falar para esse pessoal aí, né? Então não é fácil, né? Mas vamos lá, né, irmãos? Falar aí sobre a família que tanto tem sido atacada, né, nos dias de hoje, e vai ser mais atacada, tá? Vai ser mais atacada, tem algumas coisas que não vão ter como impedir, né, mas tudo isso que a gente vê que deu aí um assunto na mídia, acho que todos viram, que deu o maior auê lá entre dois jogadores de vôlei lá, né, porque um criticou lá por causa do filho do super-homem gay, né, numa revista e tal, e nem criticou, na verdade, né? Acho que vocês viram, né, essa história aí. Vamos ver no que isso vai dar. Isso, foi até uma despedida do clube. Não, foi uma coisa absurda, né, assim. Então, assim, tu vê que realmente... a perseguição aconteceu de uma forma escancarada. Não, assim, ó, daí eu até vi algumas pessoas coerentes, que não tem nada a ver com a igreja, dizer, né, mas, gente, ele expressou a opinião dele. A única opinião dele é que ele achou que podia estar um pouco forçado, né, mas, assim, ele tem que conviver, logicamente, e aceitar, né, cada um tem a sua opinião, nós, né, graças a Deus, que, entre aspas, moramos num país que a gente pode expressar a nossa opinião, né? Entre aspas que eu digo, porque nem sempre é assim, né? Então é bastante complicado. Então a gente vê assim que a família ela está sendo atacada, né? Hoje já existe aí uma pressão muito forte nessa questão do aborto e tal. Tempo atrás, né, foi aprovado na Argentina aqui, então que o pessoal foi para a rua para comemorar, né, a aprovação do aborto e tal. Então, assim, irmãos, cada vez mais você vê notícias assim, você vê umas coisas assim que você vê que a família ela está sendo atacada, né? O conceito realmente de família ele está sendo, né? Então a gente vai chegar em situações, irmãos, que realmente, sabe, não... Hoje já estão utilizando essa questão dos pronomes neutros, né? Então, o todos, todas e o todes, né? Apesar de que teve uma lei em Santa Catarina que proibiu isso, mas até a UFSC fez lá um cartaz de bem-vindo lá todas, né? Então, assim, para as pessoas sem gênero, né? Então, eu me lembro quando teve as Olimpíadas, né? Que eu estava assistindo lá um jogo lá do futebol feminino lá, e daí ia entrar a jogadora lá e tal, daí a narradora, não sei
não chama nem dele nem dela, chama de um outro negócio lá e tal, daí explica porque a jogadora é não binária, não sei o que, mas sabe? Mas ninguém nem quer saber disso, né? O negócio é ela ir lá e jogar bola lá e da seleção dela. Mas então a gente vê assim, irmãos, que está cada vez mais, né, o conceito de família, ele está sendo atacado, ele está, né, sendo distorcido, e acredito que vai ficar bem complicado cada vez mais para as gerações mais novas, sabe, das crianças, adolescentes, assim, que vai vir aí pela frente, sabe, porque vamos falar a verdade, né, pessoal, há um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente, beleza, tem nas novelas, tem, né, essa questão de homossexualismo e tal, mas agora é um negócio que está assim já recentemente, que agora aquele que faz os desenhos de Turma da Mônica, o Gibi, Maurício de Souza. ele disse que logo a Turma da Mônica terá um personagem gay. Então assim, ó, é uma criança, não teria nem que estar explicando a sexualidade da criança e tal, assim. Mas assim, ó, vai ser cada vez mais bombardeado, sabe? Vai ser cada vez mais bombardeado. Eu tenho um filho de 1 ano e 2 meses, né? O pessoal que tem filhos novos, que terão filhos, vai ser um desafio muito grande, sabe? Vai ser um desafio muito grande para a igreja, né? Eu vejo que há um tempo atrás a igreja se preocupava muito com a questão da pré-sexualidade, né? Na questão ali dos adolescentes, dos jovens e tal, virem, né? Enfim, dar uma pegada de fornicação e tal, né? E se preocupava muito com isso. Não que isso, né, não será preocupado, se preocupará, mas assim, é um negócio que está vindo, que está adentrando, irmãos, que realmente está se cumprindo a Bíblia, sim, de que o mundo jaz no maligno. E é interessante que quando eu converso com algumas pessoas, assim, no meu trabalho e tal, assim, elas mesmas ficam indignadas. Não é a questão de qual é a tua religião, não, as pessoas ficam indignadas. Com algumas notícias, com algumas coisas, sabe? De você ver, tipo, até do banheiro, né? Do homem ir no banheiro feminino, porque ele se auto-intitula isso ou aquilo e tal. Né? E daí tu abre margem para uma malandragem sem limite. Porque o camarada pode simplesmente dizer, não, eu me acho mulher e tal. Então, assim, veja que assim, ó, a gente vai encarar um mundo bem complicado, sabe? Onde a família vai ser bem atacada. E aí, né, irmãos, o que acontece quando você ataca as famílias, quando você destrói as famílias? Você destrói a base da igreja, né? Que o livro vai tratar sobre isso, né? Mas é uma coisa que é básica, né? Que bem antes de vir igreja, surgiu a família, surgiu o conceito de família, surgiu o casamento lá entre homem e mulher, né, Adão e Eva e tal, e os próprios cultos das primeiras igrejas eram familiares, né? O pai de família tinha o dever de ser o sacerdote da casa antes de ter uma lei estipulando tudo isso e tal. Então, assim, é o primeiro conceito, é a primeira base da sociedade, é a primeira base da igreja, é o que faz a igreja. Então, você atacando as estruturas, irmãos, das famílias e assim, vai começar a ser algo rotineiro. Escuta o que eu estou falando para vocês. Não é que a gente tem que... Não é isso. Ninguém está disseminando ódio ou nada disso. Só que nós temos nosso ponto de vista, né, que é um ponto de vista bíblico, cristão e tal. Mas nós não vamos poder ter nosso ponto de vista, tá? Essa é a verdade. Nós não vamos poder defender a nossa visão das coisas, tá? Então, é uma coisa que eu acho que a gente vai ter que batalhar muito, sabe? Que a igreja vai ter que batalhar demais aí pela estrutura das famílias, né? Por, assim, crianças, a igreja vai ter que mexer muito nisso, sabe? De crianças estarem aí, né, na igreja junto com os pais, estarem
num culto infantil, numa escola bíblica, né, em algum departamento aí, para envolver, para afirmar a criança, irmãos, porque vai ser atacada, sabe? Vai ser atacada e assim, é uma coisa que, às vezes eu digo assim, não tem como evitar, sim, não tem como evitar. Sabe, Lúcio, que isso é uma coisa que a gente, quem tem universidade já vive, né? Porque o despreparo nosso como igreja. Eu vejo assim, nós temos um exemplo do Nicolas que está na minha idade, ele não é mais criança, tipo, já não vai mais para a escolinha, mas a palavra que é pregada aqui no culto ainda não faz sentido para ele. Ainda não entra, a criança dele que está com 10 para 11 anos. Então, essa faixa etária está esquecida, a gente precisa, até aproveitando nós enquanto igreja aqui, conversar sobre, mas é uma faixa importante e aí, nesse meio tempo, você gera esse interesse, você às vezes abre a parte, então é preciso pensar sobre isso, na própria escolinha, quando tu pensa no culto, porque aí a gente começa a vir em casa, tipo assim, eles começam a ter aquela rejeição, porque eles não se sentem, parece que não é para eles, Vem obrigado, não tem algo voltado para eles, Isso é bastante complicado, porque eu sempre digo, nós precisamos, eu oro muito, uma coisa que eu não esqueço de orar muito é por o departamento infantil, assim, porque ele precisa entender que eles precisam querer, se sentir bem, ter algo atrativo para eles, senão é perde eles no caminho. Isso é difícil, então é algo para a gente pensar e conversar, que vem a calhar com relação ao que nós estamos vendo hoje, que é sabe que cuidar da família. Isso aí que tu está falando aconteceu comigo. Quando eu era adolescente, eu não gostava de vir no culto. Eu só gostava de ir na escola dominical, porque se reunia só pessoas da minha idade e tal, e era mais direcionado para minha idade. Então eu, para mim, vim num culto assim, minha mãe puxava pela orelha, entendeu? Mas na escola bíblica, dentro da escola dominical, eu vinha, porque você ensaiava um louvor e tal, eram pessoas daquilo ali, então é uma coisa interessante, aconteceu bem comigo, assim, sabe? Nessa faixa etária, assim, que eu gostava de vir domingo de manhã. Mas nos outros cultos, parecia que demorava para passar aquilo ali, o negócio que nem você falou, fica maçante para um adolescente, fica puxado, às vezes, para um adolescente, então é um negócio muito, muito preocupante, isso, porque a gente está vendo cada vez mais, filhos de crente aí indo para caminhos aí que a gente nunca imaginava. Mas enfim, então meus irmãos, o conceito de família, que diz na nossa página 9, ela existe aí antes de qualquer instituição ou sociedade, era anterior à nação e à própria igreja, sendo portanto a base para todas as instituições. A família é conhecida como a instituição mais importante para o desenvolvimento do indivíduo e, consequentemente, da sociedade. Seu objetivo é executar tarefas para o desenvolvimento de seus membros. Mas a família tem umas coisas assim que a gente vê, casos, assim, de pessoas onde realmente só colocaram o filho no mundo e tal, e daí você entende o porquê que a pessoa cresceu e se tornou, uma pessoa revoltada com a vida, uma pessoa, enfim, vira tão bandida, às vezes, porque não teve uma base, não teve uma estrutura ali familiar. Então, é a instituição mais importante para o desenvolvimento do indivíduo, Eu lembro que os professores muitas vezes diziam, educação se aprende em casa, Aqui tu veio para aprender, Porque se o filho era o demôniozinho em casa, na escola ele ia ser também, Não era lá que os professores iam educar, Então, é um negócio que vem da família, de casa. Definição etimológica, então, o vocábulo família procede do latim família, que literalmente significa pessoas do mesmo sangue, Então, aí vai dizer, irmãos, aquilo que a gente sempre vê em todos os livros de teologia, que são as definições etimológicas, o significado das palavras, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento também fala aqui na página 11, a questão dos conceitos aí de família, A família para o judeu, vocês sabem como é que ela era,
os casamentos eles eram como eram até hoje em alguns países, né? Você se casava sempre dentro de alguém da tua tribo, né? Principalmente por causa das heranças, das terras, né? Porque elas deveriam ficar nas famílias, né? Senão lá no ano do jubileu lá voltava, né? Uma posse que você tinha vendido, então até uma herança não poderia ser vendida também, né? De acordo com a lei de Moisés. E casar, né? Dentro com pessoas de Israel, da mesma nação, né? Foi uma ordem de Deus, né? Para que não houvesse essa mistura, porque a gente viu, né? Na Bíblia, nós vimos o caso de Salomão, nós vimos o caso de Davi, nós vimos aí o caso de Acabe, né? Que se casou com Jezabel. Então foram homens que se casaram com mulheres estrangeiras, com mulheres que não eram. E aí o que acontece? Acontece aquele sincretismo, né? Então, por que hoje, apesar de que, né, hoje já está um pouco mais assim, né, a questão de você se relacionar com uma pessoa de uma outra denominação evangélica, né? Mas eu nunca me esqueço que uma vez um rapaz, muitos anos atrás, né, eu trabalhei com jovens já e tal, um rapaz começou a namorar uma pessoa da igreja adventista. E aí, eu lembro que assim, foi falado com ele, então, foi dito, quando vocês tiverem um filho de vocês vão ensinar de acordo com os preceitos da igreja adventista, ou vocês vão ensinar de acordo com os preceitos de uma igreja evangélica, porque há diferenças, há bastante diferenças, né? Então, você vai lá respeitar, guarda no sábado, né? Da sexta-feira, finalzinho da tarde, 6 horas da tarde, então no sábado, ou você vai levar em qual igreja. Então, muitas vezes não se pensa nisso, mas é por isso que Deus dizia para haver para haver o relacionamento, né? Para haver os casamentos dentro das próprias tribos, dentro da própria nação Israel. Porque cada um vinha com seus conceitos, com as suas práticas, né? Com seus costumes, né? E aí misturava tudo, né? Normalmente, quando se dá essa questão de mistura, de sincretismo e tal, a pessoa acaba tendendo a adorar outros deuses também, né? Por isso que Deus foi muito enfático. Paulo, no Novo Testamento, fala, né, do jugo desigual, que é muito utilizado hoje para falar de namoros, casamentos. O jugo desigual, né, irmãos, era colocar 2 animais debaixo do mesmo jugo, né? O jugo era aquilo que ficava no pescoço dos animais lá. Então era proibido pela lei você colocar, por exemplo, um boi e um cavalo. Não podia, os animais tinham que ser sacrificados. Era jugo desigual. Então, eu vou fazer aqui, vou lavrar esse pedaço de terra aqui, vou colocar um camelo e um boi. Não podia. Então isso é o que Paulo depois utiliza da questão do jugo desigual, da comunhão entre a luz e as trevas, né? Então, o conceito de família no Antigo Testamento, apesar de que havia muitos casamentos, né, que eles eram ali arranjados, aí, né? A gente vai ver a famosa história lá de Isaac, né? Que Isaac, ele foi um casamento ali, meio arranjado ali, né? O casamento dele com Rebeca, né? Então, era dessa maneira, mas dentro das tribos, dentro da própria nação, né? A gente vê a história de Jacó e Esaú. Jacó, ele se casou com pessoas, né, da sua família, da sua tribo. E Esaú, a Bíblia diz que foi um desgosto muito grande para Rebeca, né? Porque ele foi e se casou lá com mulheres estrangeiras e tal, né? Então, esse era o costume da época e é isso que hoje ainda a igreja prega e pratica, né? A questão de você se casar com alguém que professa a mesma fé que você, que professa os mesmos pensamentos que você, né? Porque uma hora vai dar problema. Uma hora vai dar problema, né? Pode ser que não dê no começo, que é tudo flores, ali, os mil maravilhas, mas uma hora vai dar problema,
né? Porque os pensamentos são diferentes. Então, ou um vai ceder, né? Ou vai acabar dando uma divergência de ideias muito grandes, né? Eu, assim, né, irmãos, como eu falei que essa matéria ela é mais prática, né, do que teórica, mas eu nunca me esqueço de uma frase que eu ouvi uma vez, que o pastor disse assim, ó, que casamento você entra para perder, casamento não entra querendo ganhar, né? É uma frase que pode até parecer estranha, né? Pô, mas eu entro para perder? Sim, porque tem muita gente que casa porque eu vou casar porque eu quero ser feliz, porque eu vou casar porque eu quero ser independente dos meus pais, porque eu vou casar porque, sei lá, juntando a renda dos dois aí vamos conseguir comprar sei lá o que, vamos conseguir viajar, enfim, entendeu? Então eu vou casar porque já estou na idade, não sei o que. Então assim, a maioria das pessoas ela entra no casamento para ganhar. Então quer dizer, ela quer ganhar alguma coisa, né? Eu me lembro dessa frase do pastor aí que ele disse, né? Casamento você tem que entrar para perder. Quer dizer, você não entra pensando em ganhar, você entra pensando em dar algo para o outro, né? Sabe? De você fazer o outro feliz, de você abençoar a vida da pessoa, de que a outra pessoa esteja satisfeita vivendo contigo. Quando cada um dos dois, né, entra no casamento sem se preocupar com seu próprio interesse, sempre com esse pensamento de ganhar, mas de perder, quer dizer assim, eu vou entrar para renunciar, para fazer o outro feliz, é aí que o negócio dá certo, é aí que o negócio funciona, né? Então, o conceito de família, né, irmãos, ele é bem sagrado para Deus, né? O casamento é uma instituição assim sagrada diante do Senhor, né? Eu disse assim, eu já falei que Deus conhece todas as coisas, né? Porque se eu fosse pastor, irmãos, o que eu ia desfazer de casamento, vocês não fazem ideia, sabe? Mas ia chegar um ou outro reclamando ali, ia dizer, se separa, cai fora, entendeu? Você for uma sarna para se coçar, cai fora, entendeu? Mas eu não teria paciência. Apaga isso daí. Não teria paciência. Não, por isso que Deus não me coloca nisso aí. Porque houve cada coisa, né, irmãos? Ontem, não foi falado sobre isso, mas os caras brigaram e se divorciar por causa de caixa de bombom e se quebrar por causa da polenta que foi falado ontem do pastor, por causa do sapato. Mas faz o cara engolir aquele sapato, sabe? Então, assim, não, quem estava ontem viu, né? O Juliano aí, o pastor Emerson, contaram esses casos. Então, assim, eu digo, então, irmãos, que se eu fosse pastor, mas eu ia desfazer os pais do casamento. Eu ia dizer, ó, cai fora, sabe? Sai desse problema aí, então. Por isso que eu não sou, tá? Por isso que eu não sou, porque o meu conceito se é para uma sarna para se coçar, cara, fica sozinho, entendeu? Leva a vida como Paulo, que Paulo disse, né? É melhor estar solteiro e tal, né? Se é para alguém para me incomodar. Então, por quê? Porque casamento, irmãos, não é para família, não é para a primeira coisa, tu arredar o pé e dizer, não vai dar, não era bem isso que eu queria e tal, isso aqui, não. Tem que acabar aguentando as pontas, tem que suportar, né? Tem que suportar o teu outro ali, né? E é interessante que às vezes dizem assim, achei a minha cara metade, né? E ia ser tão chato, né, irmãos, se nós casássemos com a nossa cara metade, né? Já pensou tu casar com alguém que gosta das mesmas coisas que você? Que coisa mais chata. Tu ia estar casado com uma pessoa igual a você. É só se a pessoa se ama muito mesmo, né? Se ela é tão narcisista que ela... Não, eu preciso achar alguém igual a mim para me apaixonar, né? Casar. Então, normalmente, a gente casa com uma pessoa que gosta de coisas diferentes do que nós. Tem semelhanças, lógico, né? O que nos atrai ali. Se fizer o oposto total, é melhor. Tem semelhanças, que é o que nos atrai e tal, assim. Mas, eu sempre digo, irmão, o casamento tem tudo para dar errado. Ele tem tudo para dar errado. Eu fui criado numa família, você foi criado numa família. Aí tua esposa, teu marido é criado numa outra família. Você vem de um tipo de educação, eles vêm de outras vezes, vêm
de diferentes classes sociais, né? Às vezes um tem mais, outro tem menos, diferentes estudos, né? Às vezes um tem mais, outros tem menos e tal. Então, assim, são pessoas diferentes que não se conheciam, que muitas vezes não gostam das mesmas coisas, né? E largam os dois ali na mesma casa e vocês vão morar juntos. E vamos ver o que sai de cima do nosso aí. Então, assim, humanamente olhando, irmãos, o casamento tem tudo para dar errado. Entendeu? Tem tudo para dar errado. É um ato realmente de renúncia, né? De um amor sacrificial, onde você não pensa só nos teus interesses, né? Porque, como eu disse, se você pensar somente nos teus interesses, olha, tu tá lascado, né? Não vai dar certo. Porque, não, um gosta de dormir cedo, outro gosta de dormir tarde, tem que, né? A casa tem um problema do ar-condicionado, um gosta de ar-condicionado, outro não gosta muito de ar-condicionado. Apesar de que quando está nesses dias assim, não tem como reclamar de ar-condicionado. Né? Não, daí não tem como reclamar, né? Então, assim, um gosta mais de sal comida, outro gosta menos sal e tal. Então, há divergência de opiniões. E o casamento não tem, entendeu? Não tem como dizer, ô garçom, faz o meu aí sem tomate, né? Faz o meu sem maionese, entendeu? Não tem, então a gente tem que se adaptar, tem que se enquadrar. Então é muito interessante, irmãos, porque o casamento, né, ele nos mostra, tipo, a Bíblia fala, né, para os maridos amar as esposas, né, como Cristo amou a igreja. Então é um tipo de amor, assim, bem exigente. Porque Cristo amou a igreja, mas Jesus nunca pediu nada em troca da igreja. Não. Jesus não pediu nada em troca da igreja. Deus ofereceu o seu Filho. Cristo, ele se sacrificou em amor pela igreja. Mas é esse amor que nos constrange, né? É esse amor de Cristo que nos constrange, que faz nós viver a nossa realidade e nós nos aproximar de Deus, né? Então, a Bíblia fala, é Efésios que Paulo fala, para os maridos amarem, né, as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, assim, é um tipo de amor, irmãos, assim, que é pesado essa expressão, sabe? É pesado, porque você tem que ser um tipo de amor sacrificial mesmo, sem você querer nada em troca, né? Eu vou amar porque é aquela pessoa e tal, né? Então, é algo extremamente sagrado, irmãos. Sabe, a questão do casamento, aquela prática ali da união matrimonial ali entre um homem e entre uma mulher, né? Por isso que a Bíblia, ela cita, né, poucas brechas ali, assim, na questão do divórcio e tal, né? Tem o divórcio por abandono, tem o divórcio, né, enfim, o casamento quando tem viuvez, quando tem adultério. Paulo fala em Coríntios da questão do abandono, né, que às vezes a mulher se converteu no evangelho, mas o marido não. Então eu vou largar meu marido porque ele não é cristão. Não, Paulo diz, continua casada e pelo bom testemunho Cristo vai salvar também. Mas se o marido não consentir em viver com a esposa sendo cristã, sendo evangélica, então, tudo bem, mas você não larga a tua fé, né? É o que Paulo fala em Coríntios. Então, inclusive, isso até foi um motivo de bastante debate na cultura judaica, né? Porque sempre teve duas vertentes, né? Uma mais rigorosa e uma mais liberal em Israel, né? Que eram as escolas dos rabinos, o Hillel e o Shammai, né? E uma delas, ela era extremamente rigorosa, que ela dizia que o homem não podia se separar da sua esposa de maneira nenhuma, somente, né, em caso de adultério e tal, isso no Antigo Testamento. E outra que dizia que pegava aquela passagem lá da lei que dizia assim, de que quando o homem achasse alguma coisa indecente na mulher, acho que é a palavra, enfim, mas alguma palavra assim. Então, assim, quando tivesse alguma coisa assim na mulher que não agradasse ali, o homem podia fazer uma carta de repúdio, né? Eles vêm questionar Jesus sobre isso. Então, eles questionam Jesus. Então, como é que era esse negócio aí? Como é que era essa questão? E daí,
Jesus até fala, né, isso aí foi por causa da dureza de coração do povo, né? Então o que acontecia? Se criou 2 escolas em Israel, que uma dizia que quando se casavam, né, o homem achava qualquer coisa imoral na mulher, ele fazia uma carta e devolvia para o pai, devolvia para o sogro, desfazia o casamento. Então esse negócio do imoral, ele podia ser o quê? Naquela interpretação mais rígida, qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo. Se, sei lá, a mulher não gostasse muito de tomar banho, fazia a carta lá, mandava de volta. Não era só por questões ali, é melhor que eu falo, tem 2 crianças na frente. Não é por questões imorais, né? Então, uma interpretação seguiu esse caminho, né? Que qualquer coisa que não se agradava na mulher, ia lá, a mulher fazer um almoço, não gostou da comida, fazia uma carta de repúdio. Então, a dureza de coração do povo criou isso, sabe? Mas a Bíblia nunca foi favorável ao divórcio, né? A Bíblia nunca foi favorável, né? Eu digo que assim, não, os teólogos dizem que a revelação de Deus, ela é progressiva, né? O projeto de Deus nunca foi para o homem ter várias mulheres, né? Então, por quê? Só que algumas situações do Antigo Testamento, o ser humano ia levando, e ele ia pagando preço. Salomão pagou um preço caro por isso. Davi, irmãos, a família de Davi é uma verdadeira bagunça. O Abraão lá foi fazer um filho lá com Agar lá e se lascou, entendeu? Depois o Jacó da vida, coitado, aquele infeliz, em vez de tirar o véu lá e ver que não era Raquel, né, só se quebrou, trabalhou 7 anos, depois mais 7, que foi enganado, se sabe a história e tal, né? Era só confusão. Tem uma determinada passagem na Bíblia que Raquel lá pega lá o Jacó pelo pescoço, não, me dá filho, me faz filho, quero filho, porque começou a virar uma competição, né? E o pobre do Jacó depenado lá diz assim, mas sou eu Deus por acaso? Entendeu? Então assim, o caso de Ana também, né, que Eucana ali, casado com Ana e com Penina, provavelmente casou com Ana era estéril, então eles tomavam uma outra esposa para poder se casar, mas se criava um monte de confusão na família. Se criava um monte de problemas, porque não era o plano de Deus aquilo ali. Não era o projeto de Deus aquilo ali. Então, a revelação de Deus, ela vai sendo progressiva na Bíblia, né? Tanto que o Antigo Testamento vai até mostrar realmente Cristo, né? Então, ela vai sendo progressiva na Bíblia, mas mesmo grandes homens de Deus ali, né, irmãos? Como José, Jó e tal, eles tiveram apenas uma esposa, né? Então, esse sempre foi o plano de Deus. E o divórcio, né, Jesus mesmo disse, isso aí vocês faziam por causa da dureza de coração de vocês. Mas em Miqueias, em Malaquias, não Miqueias, em Malaquias, é falado muito da questão do divórcio. Que era uma coisa que Deus odiava, Malaquias fala. Em algumas outras traduções vai falar que Deus aborrece o divórcio. Então, Deus não era favorável a isso. Então, a questão do casamento é algo assim, ela é bastante delicada, sabe? Ela tem que ser bastante pensada, analisada, porque você não pode depois dar para trás aí por qualquer motivo, né? Depois que casou, como diz aí, que vão botar as manguinhas de fora, né? Mas aí que vai ver que o negócio vai pegar, né? Que o bicho vai pegar, né? Mas é o plano de Deus, né, irmãos? Infelizmente, assim, eu digo infelizmente porque eu não sou obrigado a concordar com tudo, mas a Bíblia defende as pessoas que optam por ser solteiras. A Bíblia defende isso, né? Tanto que na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo fala disso, né? Ele queria que não quisesse casar. Nós não sabemos se Paulo se casou ou Paulo nunca foi casado. Alguns dizem que Paulo era casado por ser uma pessoa influente em Israel, fazer parte do Sinédrio e tal, e por todas as dicas que Paulo falou de casamento na carta aos Coríntios, né?
E ele fala em Efésios também, né? Até ele como educar os filhos e tal. E é aquela questão, né, irmãos, como eu estou falando nessa matéria aqui, ela é uma matéria mais prática do que teórica. Como é que eu vou falar para vocês algo assim que, como é que eu vou explicar para vocês como vocês ajudar na criação do neto de vocês? Não é algo que eu estou vivenciando, não é algo que eu estou vivendo. Então se torna difícil da gente falar, né? Então, Paulo, ele dá muito conselho ali sobre casamento. Só que ele chega ao ponto de dizer, aquele que quiser ficar solteiro não tem problema. Né? Que Paulo usa a expressão, né? Que, não pode, que é melhor casar do que abrasar-se. Então, quer dizer, se você vai ser tentado, se você vai passar por alguma tentação, uma coisa, cara, então vai lá e casa. Se você não tem o perfil, se você não tem a chamada, né? Se você não tem o ministério para ser solteiro, você vai lá e casa. Mas ele mesmo falou que o solteiro, ele cuida das coisas do Senhor, né? Então eu falo assim, infelizmente, porque na nossa igreja, por exemplo, aqui em Santa Catarina, na Assembleia de Deus, a pessoa não pode ser um diácono, não pode ser um presbítero, não pode ser nada se ela não for casada. Lógico que eu acho que assim, para você aconselhar os outros, é que nem você pegar um padre, irmãos. O padre vai aconselhar um casal. Tem lógica, pelo menos na minha cabeça, né? Tipo, dizer o que tu fez quando aconteceu isso no teu casamento, né? Que atitude tu tomou lá, né? Então, lógico que para algumas situações a pessoa tem que ser casada, tem que ser casada, né? Mas hoje na nossa igreja, essa pessoa optar por ser solteira, não, tá bom, tranquilo, eu opto por ser solteiro, não quero me casar, não tem problema. Ela não vai poder desenvolver um ministério, né? Não vai poder desenvolver, digamos assim, um trabalho assim, maior assim na obra de Deus. E isso às vezes é errado, irmãos, porque às vezes leva as pessoas a se casar só por essa questão do ministério. Eu me lembro que isso acontecia muito comigo, né? Eu casei, eu tinha 23 anos, faltava acho que uns 4 meses para eu fazer 24 anos. Mas eu, desde os meus 18, mas Jesus amado, tentavam me achar alguma candidata, sabe? Os caras achavam que eu estava desesperado para casar. Não, verdade. Mas eu nunca achei a vida de solteiro ruim. Tinha meus amigos, podia sair todo dia depois do culto, fazendo meu pastel e tal. Depois até o dinheiro se vai, né? Mas na época solteiro, tu gasta tudo assim, né? Mas assim, nunca fui aquela pessoa que tive que namorar com a igreja inteira e tal, assim. Mas, gente, era uma pressão. Não, era uma pressão, cara, tu tem que casar e tal, porque você é auxiliar, porque assim que tu casar, tu vai diácono, não sei o que, tu vai presbítero, e tu vai ser um missionário, tu vai ser um pastor, não sei o que e tal. Não estava preocupado com isso, sabe? Não estava preocupado. E assim, irmãos, eu tinha pastores, amigos meus, assim, que eram obreiros em outras cidades e tentavam me arrumar casamento. Não, falando sério, estou falando sério com vocês. Tentavam me arrumar casamento, não me apresentar outras pessoas e tal. Então, assim, pensa isso, a desgraça que pode fazer na vida de uma pessoa. Né? A pessoa se casar forçada. Porque eu tenho um ministério, daí faz que nem Abraão. Eu tenho uma promessa, Não, Deus falou que vai te dar, cara, né? Não, vamos dar uma mão aqui para Deus e tal. Então eu tenho que me casar para mim poder ser um diácono, ser um presbítero. Não, entendeu? Tudo tem seu tempo. Então, assim, essa é uma pressão ruim que tem. Lógico, né, irmãos? Namoro de crente não dura 10 anos. Não dura, né? Porque vai dar um BO ali na metade do caminho. Não adianta dizer que não vai dar, porque vai dar BO ali na metade do caminho. Então ele não dura 10 anos, né? Mas também não pode ser um namoro, irmãos, de 20 dias. Entendeu? Porque eu olhei uma pessoa, não é essa daí. Às vezes pode dar certo, né? Eu já ouvi falar de histórias que chegou e disse que quer casar comigo, casou e tal. E então até hoje, né? Mas acho que é meio loteria, né? Isso daí. Então, existe essa pressão, irmãos, muitas vezes no nosso meio, no meio da nossa igreja, e ela é ruim. Ela pode levar a pessoa a casar aí forçadamente. Já vi casos, né? Cometeu o pecado, caiu em pecado, tem que casar. Não está certo, irmãos.
Porque vai consertar um problema com outro problema. Um problema você vai lá e vai trabalhar aquele problema, e pecou, e vai fazer o quê? Pecou, errou, acabou. Mas você não pode consertar outro problema ali às pressas e tal. Não, olha, tem que casar porque já que tá, que vai. Entendeu? E daí, às vezes você destrói a vida da pessoa, você vai destruir uma estrutura familiar. Porque a gente conhece não um nem dois casos. É isso que eu ia dizer. Será que vocês não conhecem gente assim? E não é só no nosso meio, né? No meio cristão. Aconteceu no meu meio, não que não vá dar certo, mas aconteceu. O padre engravidou e tá para casar. Daí ele veio falar comigo. Ele disse, olha, eu posso te dizer, vou te dar o conselho, mas talvez não é o que tu quer ouvir. Deve ser mais assim. Primeiro, não se o único motivo pelo qual você vai casar é o filho, então não casa. Primeiro pense sobre isso, porque tu não volta mais atrás, é um compromisso eterno, né? Então, é aquela história, pelo motivo errado, né? Sim. E a maioria dos casamentos que devia acabar é porque foram iniciados da forma errada. Tu conserta um problema com outro, tu cria outro maior, né? O filho nunca vai deixar de ser teu filho, não adianta, né? Mas às vezes é melhor ele nascer num lar, né, de pais separados, né, mais tranquilo, né, do que ele nascer num lar onde os pais estão quebrando o pau dia e noite, né? Então, tem mudado um pouco, sabe? Eu vejo que tem mudado um pouco esse conceito, assim, e tal. A igreja tem aberto mais a cabeça quanto a algumas coisas assim e tal. Mas ainda tem que ter muito cuidado, né? Ainda tem que ter muito cuidado para nós não ficar... tem que sempre ser instruído, dito, porque, cara, depois que tu tem um filho, que nem tu falou ali, ó, é teu, vai para a vida inteira. Às vezes vai ter um filho de uma pessoa aí que não era bem aquilo que eu esperava na minha vida, não era aquele príncipe encantado, aquela princesa lá, né, que eu esperava na minha vida, né? Então, tem que ter essa questão do cuidado. Eu lembro, o pastor Guido dizia, né? O pastor Guido era engraçado, né? Não adianta querer apagar fogo com gasolina, né? Porque vai dar mais fogo ainda, né? Então, assim, tem que ter os cuidados, né? Tem que ter a base bíblica, o aconselhamento, o acompanhamento da família e tal, mas não ser forçado a algo, sabe? Não ser forçado a algo. E hoje, né, irmãos, assim, a gente não consegue mais nem acompanhar as notícias do namoro, né? Não, mas ela tá namorando lá com o João. Não dá mais com o João, porque o João tá com a Maria, não sei o que, tá agora primeiro cuidar com o irmão, daquele lá e tal. Lógico, quem é ligado no Instagram, essas coisas aí, pega todas as notícias, né, e tal. Vai se atualizando, né? Mas eu já me surpreendi, mas como assim? É porque ele tá com ela agora que tava com o outro, que o outro já tá com a outra, né? Então, assim, o conceito já de namoro, de casamento e tal, ele já tá, né, digamos assim, já tá um pouco mais distorcido. Não é mais realmente aquele negócio de você orar, de você conhecer uma pessoa e orando, ver se realmente é aquela pessoa para você se casar, para passar o resto da tua vida lá, né? E aí, irmãos, não é nem essa questão de que daqui 2 anos você tem que se divorciar, né? O problema é você viver uma vida infeliz, né? Porque daí tem alguns que não se divorciam, né? E daí chegam a um determinado altura na vida e se arrependem de não ter se divorciado, né? Daí diz, agora que estou com essa idade, vamos tocar o barco, né? Então, né? Uma vez uma irmã me disse assim, né? Não adianta a igreja fazer palestra para casais. Nós já erramos. Tem que fazer palestra para quem não casou ainda, né? Então, quer dizer, fazer palestra lá para os noivos, fazer palestra lá para os namorados, né? Então, a definição corrente aí, né, irmãos, como a gente conhece uma família, marido, esposa e filhos, né, depois que der certo aí, que tenham aí os filhos, né, não precisam, né, seguir a risca, a questão do frutificar e multiplicar, né, mas se quiser ter uns 14, pode ter, né.
Família Depois cristã. quero vir manter. Oi? Depois quero vir manter. É que o judeu gostava de filho, né? Normal tu encontrar na Bíblia gente com 70 filhos. Pois é, mas na época 40. a comida não era tão cara como está hoje. Oi? Não era tudo, mas na época não era tudo Mas tão eu já caro pensei quanto nisso. hoje, né? Eu mal e mal consigo com um, cara. Pois Sei é, como é mas que nem teu pai tem. aguenta tudo esses malandros e tal. Não, sou boa. Então, Minha irmã, 4 homens, né, cara? Pois é. não, e daí tem aqueles, né, que daí eles botam pilha, né? Ah, mas já pensou no próximo que vocês tiverem gêmeos? Sem coragem, esse livro, né? Que nem teve aquele cara que faleceu Essas ali. planilhas que ele faz de análise futura. Ah, Se não tiver Viu? pra ver, não vai. Projeção lá de fluxo de caixa, até quanto eu sobrevivo com esse salário, né? Tá difícil. Teve um cara aqui, aquele. Como é que era o nome dele? Era Bom, o sobrenome dele, ele faleceu da prefeitura. Não me lembro, mas ele teve, foi o quê? Trigêmeos? Acho que era. Só que eles já tinham 2 filhos. E daí foi. Ele era um cara reconhecido na cidade e Filho tal. do Egon Bom, né? Mas tem um colega meu, até trabalha na BRF, o Schmidt, mecânico, ele tinha 2 filhos, né? Ele, ó, vamos tentar mais um, né? Porque não tem jeito. Não, foi o mesmo caso ali, eles tinham 2. Aí ele Daí veio só 3 que ele numa abandonou, bancada. tipo assim, ele tocou de ela, a esposa, ele saiu do emprego, ele sabe, dizer, ó, eu não conto comigo mais pra nada, não tem como, ele tinha 2 pequenos. Não me chame mais pra jogar bola, não me chame mais pra churrasco, pra nada. Acabou, entendeu? Acabou. Chamar as vó e os vô, velho. Os vô já criaram os deles. Eu sei Mas que tu tem que é, ajudar. viu, tu é vó fresca, tu gosta, né? O filho, né, o neto, meus pais também, né? O xodó da casa. Né? Exemplo da barba, né? 5 é 5, né? Mas tem que E daí esse daí que eu tava falando ali. Fica só no show, né? Show. Esse aí que eu tava falando aí, tipo, os 2 filhos eram 2 filhas, acho que eram pequenas, sabe? Eram criancinhas ainda, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, assim, dá 3 na cara. Meu Jesus, tu já pensou? Um chora, já os outros 2 emendam junto, tu não sabe quem tu pega primeiro. E quando fica grande, nessa época que a época das dragas, tudo que vem pela frente, que era Tá, louco. Mas é bênção de Deus, né, irmãos? Lógico que assim, né, que eu acho que hoje em dia tem, apesar disso às vezes se debate, né, para muitas igrejas a questão de você planejar, né, de você planejar ter filhos, de você dizer eu quero ter 1, eu quero ter 2 e tal, né, que isso logicamente, né, irmãos, é de cada casal, né, às vezes alguns planejam ter 3, que nem o camarada ali tem 5, né? Outros planejam ter 2, tem 1. Então, nem sempre acontece como o casal projeta, mas lógico, né? O que vem não vamos chutar fora, né? Traz uma mulher pedir umas cestas básicas aqui na igreja e vamos embora, né? Eu acho que tem que ajudar as vó, os outros vão ajudar. Com certeza, eu concordo. Não é? Porque eu já criei, não vou. Não. Isso aí assim, ó, tudo que é avó que diz, quando tiver filho, me se vira. São as primeiras da lá babando. Mas lá em casa nem nasceu, já tomei do vaga, né? Então, Quando nasceu. então a questão também de você planejar, né? Tem algumas igrejas que não podem usar nenhum tipo de anticoncepcional, né? Enfim, e daí tem lá aquela penca de criança, mas você não consegue dar uma atenção para aqueles filhos, você não consegue dar uma criação para aqueles filhos, você não consegue dar uma educação para aqueles filhos, né? Porque vieram assim no estouro da boiada, entendeu? Irmão, desliga a câmera aí, rapaz. Não, tô brincando. É que eu ia falar aqui, mas eu vou presumir a história, né? Então, mas tem umas pessoas que eu conheço, irmãos, que é assim, ó, que saía um da barriga e entrava o outro. E tinha, não, sério, e tinha 5, 6.
E era Atrás do outro. um atrás do outro. Não, eu conheci casos de pessoas na igreja. Mas ali no mercado a gente vê muita coisa, né? E volta, né? Tu tá ali trabalhando ali dentro do mercado e passa, às vezes, mulheres com criancinha de colo e grávida de novo, né? Mas acho que passa a quarentena e já vai de novo. Não, essa quarentena tá louco. Não sabe, né? Eu vou falar que eu conheci dois irmãos que tinham 10 meses de diferença. Então eu tô calculando. Não, o que eu falei, só deu tempo na quarentena ali. Né? Deu tempo, sabia? Deu tempo. Não, tu até desconfia que ele foi nascido da virtude do Espírito, de tão rápido que foi a diferença ali e tal. Então tem bastante, algumas igrejas, antigamente se debatia mais, se debatia não, tinha mais preconceito quanto a isso, né? De você ter um planejamento familiar. E você dizer, não, ó, dentro das nossas condições, nós vamos ter um filho, vamos criar ele bem, temos condições, ou vamos ter dois e tal. Não você ter assim, né, porque é o meu ponto de vista, né, não estou defendendo quem pensa o contrário, não estou criticando quem pensa o contrário, nada disso, né, mas de você ter um planejamento familiar, sabe? Agora, curiosamente, né, sempre existe contraponto sobre isso, né? Se você pegar o estudo geográfico, ele vai dizer assim, que se uma região, por exemplo, uma cultura, ela não se mantém se a taxa de natalidade for menor do que 2,8, algo nesse sentido. Então você pede, e isso é nítido, porque aqui no Ocidente a taxa de natalidade ela tem diminuído drasticamente. Entre o povo cristão, olha o povo judeu. Deus está reduzindo, né, de forma, enquanto que, se nós pegarmos o islamismo, que tem essa questão de filho-herança, tá, né, estão crescendo lá avassaladoramente, estão tomando conta do mundo, né? Por quê? Porque tem uma natalidade muito alta. Então é uma contraponto, mas como se fosse assim. Aí tu vê por outro lado que está se cumprindo o que a palavra diz que ia acontecer. Mas nesse ponto, no ponto de vista de continuidade, uma natalidade abaixo de 2,8 vai reduzindo reduzindo ao ponto de extinguindo uma determinada cultura, assim por diante, né? E está acontecendo, né? Se pensar, né? Em todo... E a tendência é sempre ter menos filhos do que exato, mas aí que eu diria, aquela cultura que continua colocando isso como que é o caso do urbanismo, tem ganhado. Mas como é que os chineses lá cresceram tanto e eles tinham aquele negócio lá que o casal só podia ter um filho e tal? Isso foi depois do crescimento. Mas começou depois Depois tanto que o chinês foi. quanto o japonês, quanto os Era na indianos. Rússia. Ah, o indiano tem, meu Deus, a Índia é uma multidão de pessoas lá. 1 milhão, mais de 1 bilhão. bilhão, né? Bilhão, a Índia é uma loucura. E a China também, eu ouvi falar que agora eles iam liberar de novo para ter 2 filhos, não sei o que e tal. E me chamou a atenção a notícia, né? Porque a gente sempre ouviu falar desde que ia na escola de tu poder ter um filho. Agora a Covid matou em massa, velho. Mas essa foi isso também. Mas Vai poder povoar. é a questão de planejamento. O que não dá, né, irmãos, é para algumas pessoas que te dão uns conselhos assim. Eu falo que dão uns conselhos, porque esses conselhos que eu ouvi, né? Ah, você tem que ter 2, porque daí se tu perder um, tu fica com o outro. Não, já ouvi isso. Então assim, é que nem você pegar a história de Jó. Ah, Jó ganhou tudo em dobro. Irmão, ele pode ter ganho o dobro de filho, mas aqueles que ele perdeu, não vai substituir. Não é que nem figurinha que você, né? Ah, tem outra aqui e tal. Então assim, já ouvi isso, tá? E, não sei, tem pessoas que não pensam de uma maneira. Mas hoje tem se falado muito dessa questão, né? Planejamento familiar e tal. Até porque, né? Se não tivesse algumas coisas aí, o mundo estava mais perdido ainda. Se a gente pensasse, quando a gente diz Deus pode todas as coisas, a gente sempre lida, né, sobre isso. Quantas mulheres, né, como Rebeca, né, estéril, enfim, estéril e concebeu, né? Da forma, se eu decidir que eu não vou ter filho, mas Deus quiser que eu tenha, né, não vai ser o que eu vou poder pedir, né? E, então, se nós olharmos minhas perspectivas, eu controlo, mas se Deus quiser,
tem uma maneira de não ter, né? Aqui vai ser dolorida, né? A pessoa não vai ter mesmo, né? Tal. Aí vai lá, faz cirurgias e tal, e realmente só por um milagre mesmo, né? Só realmente, né? Como foi Ana, né? Que a Bíblia diz que Deus tinha cerado a sua madre, né? Então quer dizer, permissão de Deus que ela não tivesse filho, né? Até que Deus permitiu que ela tivesse, né? E uma vez eu estava aqui na teologia mesmo, muitos anos atrás, né? Que muitos homens, né? Eles tinha esse negócio também, né? Ele devolvia a mulher lá, sendo mulher, não gerava filhos, né? Outro podia se casar com uma outra mulher, né? Só que na época também não tinha, né? A medicina para saber, né? Se a esterilidade era do homem ou era da mulher, né? Então deve ter tido umas par de mulheres aí que foram injustiçadas, né? Porque muitas vezes o problema podia estar lá no homem em si, né? Então a primeira família constituída por Deus, irmãos, na página 13, né? A criação do homem. Então, todo mundo sabe, a criação de Adão, né? Adão estava lá chorando, se lamentando, né? Porque ele não tinha sua companheira, né? E acredito que Deus, né, até fez de propósito, penso eu, para o Adão sentir aquela falta mesmo, né? Porque senão não tem lógica, né, irmãos? Deus já sabia de tudo que ia acontecer, né? Então, lógico, Deus nunca muda os seus planos por causa disso. Deus deixa a liberdade lá pro ser humano, né? Então, Deus cria Adão, né? E depois ele cria Eva da costela de Adão, né? Aí vem a resposta à pergunta de R$1 milhão. O homem tem uma costela a menos no seu lado direito? Tá no esquerdo, cara. Eu sei. Tá contando porque eu já contei antes. Já contou? Já contei antes, aí eu queria ver. O homem tem uma costela a menos? Não tem. Não, né, irmãos? Que se alguém tem uma costela a menos foi o Adão, né? Nós não temos nada a ver com isso, né? Então, Mas a outra pergunta do milhão, Adão tinha umbigo? essa aí é boa. Adão tinha umbigo ou não? Essa pergunta já causou frição, Não teve cordão umbilical lá, né? Adão tinha umbigo ou não? Tipo da assunto, rapaz, né? Eu acho que ele deve ter nascido com umbigo, cara. Eu também acho. Senão ia ficar meio esquisito. E daí Deus disse, vamos fazer já, né? Fez uma briga sem nada. Na barriga lisa. É. Não, e Adão e Eva deviam ser bonitão, né? Os caras deviam ser um casal assim, ó, coisa fina, né? Que foi Deus que fez depois, né? Foi nascendo aí nós aí e tal, né? Depois foi. Aí é o fruto do pecado, né? Que aí já vem nascendo nossa geração aí, né? Baixando a comunidade. Mas não, é que já hoje já, né, não tem muito mais acesso à comunicação, mas eu já ouvi pregadores pregar isso, tá? Que o homem tem uma costela menos do lado direito, mas não tem lógica. É que nem alguém que tem um braço amputado, ele vai ter um filho, a criança vai nascer sem um braço? Não é, né? Porque a pessoa não tem, né, às vezes um acidente, alguma coisa, ou o pai teve que tirar a vesícula, né? O apêndice. Então o filho vai nascer sem essa parte? Não. Né? Então não tem nada a ver, tá? Essa questão aí do outro uma costela menos ou não. Da questão do umbigo, daí realmente eu não sei responder, cara. Uma coisa assim. A resposta serve lá no céu, tu pergunta pra ele. Pois é. Entendeu? Tem umbigo ou não tem? Vai ter coisa mais interessante para pedir para Adão. Né? Então, irmãos, é interessante que o primeiro pecado da humanidade, ele já cria problemas na família, né? Para tu ver como um pecado, ele afeta um casamento, um relacionamento, né? Por quê? Primeira vez que o ser humano pecou, o que aconteceu? O homem joga a culpa na mulher.
Não que ele tivesse errado, não, acho que também. Ele já. Essa parte tem que editar, cara, porque senão tem. Tua sorte é que a mulher não tá escutando. Essa parte tem que editar. Ela vai olhar, tu vai botar no YouTube isso aí. Ih, verdade, você pegou. Agora eu não sei editar. Então, Eva vai lá, come do fruto, dá o fruto lá para Adão, não come também e tal. Aí quando Deus chega para prestar conta para Adão, né, porque é interessante o que Deus vai pedir para Adão, porque Deus tinha ditado as ordens para Adão, né, irmãos? Ele não ditou as ordens para Eva. Possivelmente quem repassou para ela foi Adão. Né? Que disse, tanto que o diabo chega em Eva para confundir a mente de Eva. Foi assim que Deus disse, porque Eva não sabia. Eva não tinha ouvido ali pessoalmente de Deus como foi Adão. Né? Então, Adão, quando ele come, daí Deus questiona ele meio que coloca a culpa em Deus e coloca a culpa na mulher, né? Porque ele disse assim, foi a mulher que tu me deste. Eu não pedi. Eu estava quieto lá no meu canto. Estava lá dando nome para os bois, para os bichos, para os elefantes e tal, e tu quis me dar uma mulher. Entendeu? Então quer dizer, a culpa, o negócio é entre vocês dois. Então você imagina, irmãos, Adão e Eva saindo do Éden. Foi briga. Você imagina o quebra-pau que não deu. Né? Seu desgraçado, primeiro já botou a culpa em mim, né? Foi lá o querubim lá, né? Fica ao redor do jardim, né? Deus dá vestes para eles e tal, sai lá. Então, vamos lá, vamos dormir debaixo do mesmo teto agora. Se assistisse Casas de Família na época. Se tivesse. Pelo amor de Deus. O quebra-pau que eu tenho no conselho do Éden. Foi ele ficar ouvindo até o último dia da vida dele. E o Adão tinha tudo para ser feliz, ele não tinha sogra, cara. Ele tinha tudo para ser feliz. Né? Então, mesmo, escutando. Toma cuidado com o que fala. Tô brincando, irmão, eu faço algumas piadas, né? Tô brincando. Né? Pelo contrário, eu gosto muito da minha sogra. Tá? Essa parte essa parte aumenta o som. Mas, irmãos, olha que, né, o pecado causou isso aí já, né? A gente brinca e tal, mas logicamente, o primeiro confronto que deu ali, o Adão culpa a Eva também culpa a serpente não tem quem culpar, Deus amaldiçoou todo mundo, ponto final, e vão embora. E saem dali, né? Então, ali eles vão ter os seus filhos, já há então o primeiro homicídio, né, registrado na história da humanidade entre Caim e Abel, né, onde por motivo de ciúmes ali, né, o Caim mata o Abel porque Deus estava aceitando o sacrifício, a oferta de Abel, e de Caim não, né? Então vejamos como o pecado ele foi trazendo já esses problemas no casamento. Então, ele já foi trazendo problema para dentro da família, não só para o casal, mas para os filhos que tiveram, né? Porque depois vai nascer mais uma criança ali, mais um filho, que foi o Sete, né? Que é da onde vem a linhagem ali e tal, de Sem, a linhagem de Noé, e futuramente lá de Davi e de Jesus, né? Mas nós tivemos ali um assassinato na família. Tivemos ali não sei se depois eles se perdoaram e tal, né? Mas o Adão também deve ter dito a vida inteira: se Deus não tivesse feito você, eu estava lá. Eu não estava aqui capinando lota, eu não estava aqui plantando, eu não estava aqui lavrando, estava lá tranquilo, né, irmãos? Então veja como o pecado ele traz consequências, ele traz problema para a família, né? A gente sempre cita o caso de Abraão, que se Abraão olhasse, conseguisse ter uma visão e ver o problema que ia ter dele ter tido um filho com Agar, né, que de Ismael vieram os árabes, vieram os ismaelitas, e toda essa briga, essas guerras que tem hoje entre os árabes e os judeus foi por causa disso. Né? Então, oi?
Culpa do Abraão. Sim, culpa dele. Por tentar ali agilizar uma promessa de Deus, né? Então, só que, além disso, irmãos, ele teve que despedir o seu próprio filho, né? Vocês devem lembrar que ele teve que despedir Agar e Ismael, porque o Ismael meio que zombou do Isaac, né? Dizem ali que tinha uma idade mais ou menos uns 13 anos de diferença, tá? Entre o Ismael e o Isaac. E ele debochou, deu risada lá no Isaac certa vez e tal. E Sara disse: não quero mais essa gente aqui. Então ele teve que despedir o seu próprio filho, entendeu? Um pedaço de pão, de água e tal, para nunca mais ver ele, né? Então, nós vamos ver na história de Isaac e de Rebeca, né, irmãos, a questão dos pais ter preferências, né? Um preferia Esaú, o outro preferia Jacó, não sei o que deu, aquele monte de problema. Que um queria que um filho fosse abençoado, o outro queria que o outro filho fosse abençoado e tal, aquela rivalidade dentro de casa. Aí vai o Jacó e faz tudo que aprendeu em casa, né? Porque ele cria a mesma coisa dentro de casa, rivalidade entre os filhos, né? Que daí porque José tinha nascido de Raquel, José e Benjamim tinham nascido de Raquel, aquela montoeira de filhos que Jacó teve que fazer ali, teve com Raquel, com Lia, ou Leia, dependendo da tradução, e com as servas delas, né, também. Então, todos aqueles filhos que ele teve ali, mas o José era preferido porque era filho de Raquel, era filho da mulher que ele amava, depois Benjamim, né? E ele deixava isso muito explícito, né, irmãos? Então, criou todo esses problemas aí, esses problemas familiares na família deles, né? Então, assim, ó, realmente, se tivessem casos de família no Antigo Testamento, assim, ó, tem muita história familiar, sabe? Davi, irmãos, a gente vai ver assim, ó, que foi um ótimo rei, mas foi um péssimo pai. Ele teve uma das suas filhas molestada, né? Ele não fez nada. O cara não tomou nenhuma providência, tal, né? Então, assim, oi? Então, assim, sabe, daí teve que o próprio filho ir lá e matar o outro irmão e tal. Então, assim, uma, né, história de Absalão e tal. Oi? Tamara é o nome da moça, né, da filha dele lá. E, então, assim, tem o próprio filho, né, depois vai tentar e até conseguir, né, usurpar o trono de Davi. O que o filho faz? Qual a maior humilhação que eu posso fazer para o meu pai? Todo aquele monte de mulherada que Davi tinha lá e tal, ele pega tudo para ele, né? O Davi tem que sair de Israel, ele sai de Jerusalém, ele constrói um harém lá e tal, na praça, cidade, lá todas as mulheres lá, que eram do meu pai, agora são minhas, entendeu? Então, assim, tudo que causou ali, né, irmãos, depois o caso em Batseba, morre a criança, né, o primeiro filho morre, depois nasce Salomão. Quando Davi está morrendo, irmãos, ela briga para quem assume o trono. Aí Batseba, ele chega e diz: não, mas tu falou que era o meu filho que ia assumir, daí Salomão assume e tal. Depois a gente sabe o que Salomão faz. Então, assim, tem muitos casos na Bíblia, e é interessante que a Bíblia, ela não esconde isso, né? Normalmente, numa biografia, você esconde os podres da pessoa, né? A Bíblia, ela está aqui, ó, tudo que eles fizeram, da maneira como eles agiram e tal. Então, mesmo grandes homens de Deus, irmãos, eles fracassaram como pai, eles fracassaram como mãe, fracassaram como marido, fracassaram como esposa, sabe? Então, assim, ó, a gente tem vários casos na Bíblia também de situações para nós ver, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus e tal, sim. Mas daí teve uma filha molestada, teve um filho assassinado, teve, enfim, um escarcéu na família, né? Então, assim, mas era homem segundo o coração de Deus. Sim, às vezes nos leva a ver que, a história, não adianta nós ganhar, né, o mundo inteiro e perder a própria casa, perder nossa família, perder os nossos, né? Então, às vezes é melhor a gente ser missionário lá em casa, ser missionário lá no nosso lar, garantir aqueles ali, né, irmãos, porque acontece, eu não vou dizer que é sempre culpa dos pais. Como eu falei,
E é um negócio que tem que ser bem prático. Eu não posso cuspir para cima e, né, negócio para cima cai na testa, como diz, né? Então, não estou dizendo que é sempre culpa dos pais. Os pais são excelentes, mas e às vezes os pais também não prestam e o filho acaba se acertando na vida, né? Então, nem sempre acontece como projetado, mas o camarada foi o homem segundo o coração de Deus, o Abraão foi o pai da fé. Tantos homens aí, tantas pessoas que foram pessoas que marcaram a época, mas a sua casa, irmãos, a sua família lá, né, com problemas, com brigas, com, né, até mortes ali, como foi o caso de Davi. Então, o problema da família ele vem desde lá de trás, né? Desde Adão e Eva lá, dos irmãos se matando e tal, né? Então, Eu posso fazer uma pergunta aqui? a pergunta pode, vocês podem saber responder. Quando o Caim matou Abel, né? Ele saiu, ele foi marcado e foi mandado para longe. E ele achou ali uma mulher e construiu família. Como era irmã dele, será? Ali era tudo irmão. Era irmão dele. Ali não tinha como escapar, né? Porque tem muita gente ali que daí quer pegar isso aí e dizer que Caim teve um filho com a sua mãe, né? Eu acho que esse tipo de coisa não aconteceu, porque a Bíblia não fala quanto tempo se passou, né? E as pessoas viviam 800, 900 anos, né? E daí a Bíblia diz ali que Essa é uma coisa, se pensar que tu não se liga, né? E não é que muita gente, assim, às vezes para desprezar, para zombar da Bíblia, usa isso, né? Ah, mas com quem Caim teve filho? Para querer dizer que ele teve filho com ela. Tempo, no caso. Eles tinham muito tempo. Então, assim, pode ter se passado 30, 40 anos, né? E o homem, 30, 40 anos, com o empenho que eles tinham, eles faziam muito filho. Então, assim, com 800, 900 anos, os caras faziam muito filho. Então, ele se casou com uma irmã, que era bem comum na época, né? Você se casar com alguém da família, você se casar com uma irmã. Eu não tenho irmã, mas não recomendaria, tá louco, né? Aí sim, né? Não ia ter sogra, pelo menos. Não, esse é o lado bom, né? Porque eu não ia poder reclamar da sogra, né, Chico? Mas é uma coisa assim, bem a lógica, é que tem coisas, né, irmãos, que a Bíblia ela não está nem aí para explicar para nós. É que nem a questão de quando tu quer enquadrar a Bíblia com a ciência, não sei o quê. Sim, irmãos, a Bíblia anda lado a lado com a ciência, sim. Isaías lá, 500 anos antes de Cristo já dizia, né, 500 não, 800 poucos anos, 700 anos, já dizia que a Terra era redonda, entendeu? Então, lá em 1400 e pouco, quando Cristóvão Colombo dizia que a Terra era redonda, né, o Copérnico lá, o Galileu Galilei, que foi, né, o Papa quis matar ele, né, dizia que a Terra era redonda. Então, quer dizer, a Bíblia anda lado a lado, né, com a ciência. Uma vez eu vi um artigo explicando por que Deus mandava circuncidar a criança no 8º dia. Se a criança fosse circuncidada antes, ela ia perder tanto sangue que ela morria. Então é só depois do 7º dia que começa a criar o poder da cicatrização, com os glóbulos brancos, tem toda uma história ali e tal. Mas então quer dizer, Deus já sabia disso, né? Então tem coisas, irmãos, que Deus não quer explicar para nós. Nós temos que apenas crer. Na verdade, o que a ciência tem feito é descoberto as grandiosidades de Deus. Sim, né? tem confirmado. As regras naturais, as leis da física, todas as leis da todas já está lá, né? O livro tem lá, só descobre que existe, mas já está. Mas que eu digo assim, a Bíblia não é um livro que ela vai querer ensinar em detalhes isso. Porque, por exemplo, quando Moisés escreve Gênesis, ele parte do pressuposto que, Deus criou o céu e a terra. Então o Moisés não vai ficar explicando ali se um dia e tal é figurado, que ele representa tantos anos e tal. Então que nem essa história aí, né? De que com quem que o Caim foi ter filho, não sei o que e tal. Não era a ideia ali do autor da época ali
tem que explicar porque não, lá na frente, daqui 4.000 anos, vai surgir um lá que vai começar a dizer que teve filho com a própria mãe, né? Sendo que Deus condena isso, porque se nós lembrar de Ló, quando Ló se embebedou, né, e a mulher de... se embebedou não, a primeira mulher de Ló virou uma estátua de sal, lá, fugindo de Sodoma e Gomorra. As filhas de Ló disseram, nosso pai não vai ter descendência. Embebedaram Ló para terem um filho com Ló. E aí que nasce, né, Amon e Moab, as Amonitas, os Moabitas ali, né, que nascem ali desse incesto, que são, né, frutos ali de uma maldição. São nações que foram inimigas do povo de Deus, né? Então é algo que Deus não iria aprovar, né? Mas essa não é tudo assim que Deus vai explicar, né? Algumas coisas a gente crê, né? A gente acredita, né? Mas certamente foi com uma irmã dele, né? A gente não sabe. E uma coisa que eu tenho curiosidade de saber é quanto tempo Adão e Eva viveram no paraíso. Quando a gente lê ali parece que foi tudo instantâneo, né? De manhã e tal, e de tarde já pecaram, no final da tarde Deus passou lá e tal, e vai todo mundo embora, entendeu? Parece que, pelo menos a impressão que eu tenho, se é a impressão que vocês têm, depois que é criado Adão e Eva, né, é uma coisa muito rápida, mas a gente não sabe. Daí eu digo assim, poxa, mas aí Deus fala para ela, a tua maldição vai ser a seguinte, com dores você dará a luz. Tá, mas isso é maldição? Eu nem sabia como é que dava a luz antes. Eu nem sei o que é dar a luz, enfim, sabe? Tem umas coisas assim que me deixam pensativo. Então, Adão viveu 930 e poucos anos. Foi um dos caras mais velhos, 900 e poucos anos. Então, quanto tempo ele viveu dentro do Éden? Essa contagem, contava lá dentro? Não contava, sabe? Então, essas coisas eu acho bastante curioso. Eu tenho bem mais curiosidade de saber isso do que se ele tinha umbigo. Tenho muito mais curiosidade de saber. Quanto tempo vocês viveram lá? Viveu 1 ano, 2 anos, 5 anos? Outra dúvida. Esses dias alguém me perguntou, mas como que vivia 900 anos? O tempo era contado como? Não era, né? Aí eu acho que isso sim é legal. Deixa uma partezinha do físico brasileiro, que é a gente um dia vai trazer esse cara, Dalton Lourenço. E é interessante, se você pegar a era pré-dilúvio, a vida era muito mais longa. Então tudo mostra, a própria Bíblia mostra que o dilúvio mudou isso. E o que normalmente se mostra isso? É a mudança do ambiente. Até o dilúvio não chovia, entende? Então não podiam comer carne. Tinha uma série de situações diferentes. Então, e é isso também que é a base para dizer assim que, por exemplo, a gente vive num dilema, né, num impasse. Quando você faz, por exemplo, datação por carbono, né? Porque essa pedra tem 35 milhões de anos. Mas como é que você sabe? Não, porque é datação de carbono. O princípio lógico da datação de carbono é o seguinte: eu avalio o que acontece com o objeto, como é que muda as moléculas de carbono. Mas para isso ser real, o ambiente de hoje, que é onde eu tenho uma opção, ele teria que ser exatamente igual a 35 milhões de anos atrás. Se mudou qualquer coisa lá, essa datação pode ser de 5 milhões para 1000 anos, entendeu? É muita, então é por isso que é tão subjetivo isso, né? É uma coisa que, então, esse é um exemplo que foi interessante, que eu achei que o Adalto falou que tinha muitos colegas céticos, né? Eles fizeram uma experiência, mas não deram nome aos bois. Vieram uma matriz mostrar assim, teve esses indivíduos aqui da matriz, que nós criamos, né, nesse cenário, que viviam mais, e de repente eu adicionei água, e aí começou a viver menos. Eles falam de Enoque e esse saiu do experimento antes, né? Foi, né? E aí o outro cientista disse assim... 365 anos Enoque viveu. Ou 600, não é 600? 365, aí foi arrebatado. Então esse foi retirado do experimento, né? Mas a ideia ali era o quê? Fazer o cientista olhar com o olho de cientista. Aí o cara disse, mas tu é cientista? Tá mostrando o que aconteceu aqui? Mudou o ambiente. Quando mudou o ambiente, né? Mudou a expectativa de vida dos indivíduos. Daí ele falou pro cara, agora deixa eu botar nome nos indivíduos. Adão, Eva. Aí o cara, tu tá de brincadeira comigo? Por quê?
Tu acabou de dizer que cientificamente aconteceu isso, agora só porque eu dei nome, então agora perdeu a validade. Então é aquela questão, né? Que quando cria-se um ceticismo só porque é bíblico, então não importa o que é ou o que não é, né? Não creio, né? Então, se a gente olhar, realmente, o dilúvio ele traz essa mudança realmente drástica, provavelmente, de ambiente, não de era cenário. o tempo Kairos, então não era esse tempo de Deus. Não, era realmente o que viu mesmo. Não, mas porque era olha só, esse pensamento não tem muita lógica, porque assim, Moisés ali, na época de Moisés, porque até Noé que teve essas vidas assim longas e tal, né? Após o dilúvio, eles já estavam vivendo na faixa de 150 anos. Já era bem menos. Então assim, fruto do pecado e tal, e assim, eu vi que alguns aí se arregalaram e tal assim, mas nunca foi ordenado para o ser humano antes do dilúvio comer carne. Ele podia comer de toda a fruta, de toda a semente e tal. Então assim, eu não sou vegetariano, pelo contrário, não sou muito fã de salada, mas a gente sabe que te dá uma vida mais saudável, tem uma série de coisas e tal ali, né? Eu sou carnívoro, gosto de carne e tal. Então, como ele falou, era outra vida, era tipo, você vivia num ambiente, por exemplo, hoje nós vivemos num ambiente cheio de poluição, onde a gente come muita coisa, enfim, né? E acima disso de que era um projeto de Deus ali, que Deus precisava criar uma população. Não tem como botar duas pessoas ali para viver 70, 80, 90, 100 anos ali e que gere um monte de filhos e tal. Não tinha como. Então, logo após o dilúvio, a gente vê que por causa daquele pecado e tal, todo aquele pecado lá, eles já não vivem tanto. 120, 130, 140 anos, 150. Né? Que foi a vida de Abraão, que foi a vida de Moisés. Moisés, se não me engano, foi 120. Sempre falam 40, 40 e 40 a vida de Moisés, né? Abraão foi na faixa de 150 anos por aí. Então, o pós-dilúvio, eles já viveram menos. Então, assim, eu não vejo nenhuma base para dizer de que não eram dias literais. Não teria, assim, muita lógica. Aí depois Deus corta mais um pouco, né? Que é hoje nosso padrão de vida. Porque o salário do pecado é a morte. Então, quanto mais tem o pecado, né? Se não tivesse o pecado, quanto menos pecado, é lógico que o ser humano vai viver mais. Porque se você não tem um pecado, você não tem o pagamento dele, que é a morte. Né? Por que lá no Éden não tinha pecado? Né? Então, inclusive, se vocês forem pesquisar, por isso que eu disse, a Bíblia tem coisas que ela não está preocupada em nos explicar. Entendeu? O que a gente tem que explicar é que se Deus é Deus. Né? Por exemplo, a questão dos gigantes. Né? Eram pessoas com aproximadamente 3 metros de altura. Se você for pegar a medição de Golias, que fala da altura dele, dos côvados e tal, não, quase 3 metros de altura. Então, assim, não era um cara extremamente alto, lógico, mas não era, né, um gigante, assim, como às vezes querem mostrar um prédio e tal, não. Né? Só que tem achados arqueológicos de outras culturas, que falam de pessoas que viveram muitos anos, que falam de pessoas que tinham... aí tem um outro cara que, né, que fala muito da questão da arqueologia, que é o Rodrigo Silva, né? Ele é adventista, mas assim, analisa tudo e retém o bem, né? Mas assim, questão da arqueologia, não tem ninguém acho, para matar aquele cara. E ele traz os textos, os achados que está no museu tal, e não sei o que e tal, que bate com a Bíblia. Aquilo que o Juliano falou, não vamos achar uma coisa aí para dizer a Bíblia está errada, mas o ser humano vai achando as coisas para dizer, ó, nós já sabia, já estava lá. Então, a criação do mundo, para mim, eu acredito que foram dias literais. Eu acredito, mas aí o ser humano, para tentar encaixar e tal, com a ciência, com Darwin, não sei o que e tal, né? Porque já existe uma teoria chamada evolucionismo teísta, que é o evolucionismo dizendo assim, não, Deus criou a primeira espécie, Deus criou lá e tal, e depois foi se desenvolvendo e tal. Então quer dizer assim, ó,
teve o evolucionismo, mas quem criou lá atrás foi Deus. Para quê? Para quem tentar enquadrar Deus com a ciência. E nem sempre a gente vai conseguir enquadrar, sabe? Se Deus quis criar tudo, irmão, em 6 dias literais, ele é Deus. Né? Ele tem, né? Se Deus quis passar milhões de anos a diferença de cada dia, ele, né? E da mesma forma, tu também falou no começo que faz muito sentido. Talvez são discussões vãs que a gente pode ter e que nós vamos saber, porque como é que Deus, da forma que passa para que Moisés pudesse escrever, é algo que pudesse ser entendido. Então, como que tu vai explicar luz, dia, tá? Então, às vezes a gente não para para pensar sobre isso, mas ele explicou de forma que pudesse entender. Agora me veio um versículo na cabeça, assim, né? Aquele versículo que Jesus falou, né? Que Deus oculta essas coisas dos sábios, dos entendidos, e revela aos seus pequeninos, né? Então, assim, é bem isso aí que tu falou. Às vezes Deus, propositalmente, Deus podia explicar tintim por tintim, né? Eu primeiro criei isso, depois eu passei um dia, um movimento de rotação e translação da Terra, não sei o que, criei e tal. Mas às vezes Deus, não, ó, é para quem tem fé, para quem crê, como diz o autor aos Hebreus, né? Que pela fé eu creio, né, que céus e terra foram criados pelo poder da sua palavra. Né? Ponto. Pela fé. Então, assim, eu nunca me esqueço o conceito de fé que eu ouvi um pastor aqui que vinha pregar. Você acredita que se você for ali fora na igreja, vou esperar o trem, daqui a pouco passa o trem aqui, vai passar um trem ali? Não, não vai. Mas isso é fé. Você não tem como passar um trem ali. Lógico, se alguém quiser ir lá e pela fé testar, pode ir. Mas o que ele quer dizer é isso, fé é acreditar naquilo que você não vê, naquilo que você não enxerga, naquilo que todo mundo... Tem uma explicação lógica. Aquilo que todo mundo diz, não tem como um trem passar por aqui. Não tem como um navio passar por aqui. Não, mas eu acredito que pela fé, quer dizer, então é isso, é o conceito de fé, né? Mas não é que são assuntos assim, né, irmãos? Às vezes não vale a pena nós ficar debatendo com não cristãos sobre isso, entendeu? Vale a pena nós baixar a guarda e tal, não, tudo bem e tal, né? É interessante você falar sobre assuntos mais interessantes com um não cristão. Mas entre os cristãos, quem está em busca do conhecimento e de saber da palavra, às vezes é bom, né, entrar nesses assuntos assim, né? Então, crise na família em nossos dias, que é a questão da religiosidade, né, irmãos, que foi o que a gente estava falando ali, de quando a pessoa, ela quer ganhar a igreja, ela quer ganhar a congregação dela, né, e acaba perdendo a sua própria família, né. Então, Deus nunca falou que a gente tem que passar as 24 horas na igreja e abandonar a esposa, abandonar o marido, abandonar os filhos e tal, né. Ao contrário, né? Tem que haver uma coerência, né? Quando Paulo vai falar para Timóteo sobre as características do presbítero e diácono, assim, primeiro esse é um bom. Governe bem sua casa. Governe bem sua casa. Isso é muito importante, né? Se pensar. É importantíssimo isso. Inclusive, eu sempre defendi, né? Mas é por isso que eu falei para vocês, é por isso que Deus sabe que eu não sou pastor. Porque eu sempre defendi, né? E algumas igrejas mais tradicionais, eu digo mais tradicionais e mais antigas, né? Eu sempre gosto de dizer isso, a Assembleia de Deus é uma igreja nova, ela tem 100 anos. O Evangelho existe 2000 anos já, né? Eles chamam, né, a esposa para uma conversa e o marido para uma conversa, mas tipo separado, né? Quando vão ordenar alguém, né? Eu acho isso sensacional. Ele nem ontem a gente falou, né? Encaixou bem, né? No culto ontem, falar sobre família, com a aula hoje, né? Se você precisasse de testemunho da tua esposa, vai pro céu, né? Se você precisasse de testemunho do teu marido para ir pro céu, né? Se Deus chegar e dissesse, a tua vinda para cá depende do que tua esposa vai falar de você aqui, né? O testemunho dela aí, né? Então, você tem que ser o exemplo, homem. Você tem que ser o casal idôneo. Teus filhos não podem nem chorar. Você é o líder dos casais, homem.
bem casado, né? Não, minha mulher é a mulher mais de sorte que eu conheço. Olha, que essa casou bem. Até a sogra da minha mulher é gente boa, cara. Para ti também. Então, né, irmãos, isso é interessante, porque vai ordenar um presbítero, um diácono, né? Como é que é ele lá na vizinhança? Vamos lá nos vizinhos pedir, conversar com ele lá, como é que é, né? Então vamos conversar com a família, como é que é, né? Teve em casa, assim, um irmão já que compartilhou, né, que estava nos serviços, né, que era diácono, talvez, inferno em casa, né, um terrível. É chato. As famosas histórias, né, que contavam antigamente, que a gente nunca sabe se é verdade ou não, que a criança pedia para o pastor se podia vir morar na igreja, né? Mas por que tu quer morar na igreja? Não, porque aqui meu pai trata tão bem nós, né? Então, mas era história, a gente ouvia, né? Acho que todo mundo já ouviu uma história assim, do pastor falando e tal, né? Porque a pessoa se transforma na igreja, mas dentro de casa é o irmãos, tem porque a gente fica sabendo, que tem uns casais que gostam, né? Eles gostam de expor bastante ali na internet, eles gostam de falar para todo mundo. Se galera conhecer aquelas pessoas assim, que se você pede está tudo bem para elas, elas te contam tudo da vida, né? Tu fica sabendo tudo da vida. Isso é impressionante. E a gente fica sabendo de cada coisa, às vezes, irmãos, que realmente chama atenção, coisas que nos surpreendem. Pessoas que aqui na igreja são um exemplo e dentro de casa e família, tá complicado. Tanto que a gente vê, né? A gente fica sabendo de um divórcio na igreja, de uma separação, a gente. Isso aqui, o casal nosso hoje, a gente não imaginava. Claro que a gente não imaginava, né? Mas eles não se divorciaram do dia para a noite, né? Eu sempre ouvi falar, né, que quando Elias disse, já basta para Deus, pode me matar. Uma vez eu ouvi um pastor dizer que o já basta ali na língua, no original, no hebraico, é como se fosse um copo de água. E o copo estava cheio, pronto para transbordar. Então, quer dizer, foi uma sucessão de problemas. Então, quando o termo hebraico ali utilizado já basta, é porque assim, ó, tanto problema que ele já enfrentou, ele não aguentava mais. Então, é mais ou menos assim, às vezes, no casamento, né? Mas se separou só por causa do bombom ontem que foi falado, né? Não foi por causa daquilo. Foi só o estupinho. Aquilo foi o que estourou tudo, mas já vinha com coisas ali, né? Então, por isso que é importante, né, irmãos? E assim, eu sempre falo, às vezes eu falo lá no trabalho também e tal, as pessoas mais difíceis da gente lidar são as pessoas que elas não falam, a gente não sabe o que está dentro delas, né? Porque se não está gostando de alguma coisa, fala, expõe, solta para fora, né? Que nem às vezes, por causa do bombom lá, né? Acabou o casamento, né? Bom, ainda queria saber quem foi o gênio que queria mexer polenta com uma colher de plástico, viu? Vamos? Ainda queria saber quem foi o gênio que queria mexer polenta com colher de plástico. Polenta com colher de plástico. Queria saber. Essa até eu sei que não, é madeira. Tem madeira? Não pode. Então o individualismo que fala aqui, né, irmãos? O individualismo, aquilo que eu falei, é você entrar no casamento para querer ganhar. Eu vou entrar no casamento para ser feliz, eu vou entrar no casamento para mim ser abençoado, eu vou entrar no casamento, né, para mim ser, enfim, qualquer coisa. Não pode ser assim, tem que entrar pensando em fazer o outro feliz, sabe? Fazer o outro estar feliz com aquilo ali, o outro faz com que você esteja feliz, né? Então aí que o casamento prospera, né? Então, o relacionamento, né? Relacionamento é o quê? Como eu falei, né, irmãos? Haver diálogo, haver conversa, que às vezes a pessoa guarda muito para si, né? E daí, quando estoura por qualquer coisa, né? E essa questão do individualismo, irmãos, eu já vi assim dar problema em casamento, por exemplo, do casal, tipo, comprar um carro, trocar de carro. E os dois estão lá trabalhando, estão pagando o carro e tal, e o marido não deixar a esposa dirigir o carro.
Então, assim, é uma questão individualista. Entendeu? Dependendo do que ela vai Pois é, mas o caso que eu... Não, é isso. É. Mas o caso que eu sabia, a mulher dirige bem. Pois é, ele não confia, né? Ou é machismo. Entendeu? Então, assim, é uma questão individualista. Tipo, pô, se tua mulher dirige mal, vamos fazer o quê? Já faço o orçamento para fazer um bom seguro. Mas, não, mas é verdade, irmão. Mas como é que você, os dois vivem debaixo do mesmo teto, né? Pelo menos é o meu pensamento, irmão. Se vocês, o pensamento, né? Como eu disse, essa é um livro que ela é mais experiência do que teoria. Aí como é que nós vamos lá, nós dois e tal, compramos o carro e tal, porque é o nosso dinheiro, não tem mais o meu dinheiro, o teu dinheiro. É o nosso dinheiro, estamos juntos. É as nossas dívidas, é os nossos bens, né? Aí, e ainda vai lá, quando a mulher se separa e leva o cara embora. Vai mudar o quê? Entendeu? Não é verdade? Tá dando risada, Sérgio, mas é isso aí que acontece, cara. Por isso fica na tua, cara. Fica na tua, ali tu vai perder todos os veículos. Tu vai ver o outro dirigir e cobrar assim desse Então, compartilha o carro, cara. Boa. Essa foi boa, Sérgio. É por isso que o cara tá nessa posição, né? É o líder de casais, cara. Olha o conselho do cara. Ou tu casa com mulher que não dirige também, né? Tem facilidade. Ou tu casa com mulher que não dirige. Esse conselho é preventivo, né, cara? Tu nem aí com a mulher, mano. O cara tá no carro. Essa aí foi boa. Pois o cara passa por ti buzina ainda, né? Então, individualista, coloca esses bens materiais acima do próprio casamento, né? E a esposa também, às vezes, né? Em certas coisas que só ela que mexe, só ela que sabe e tal, né? Então, essa questão de individualizar, né? De achar que eu estou no casamento por mim, pra mim, entendeu? Mas, entendeu? Daí por isso que eu digo, mano, pega, faz uma cópia dessa chave aí, sai cantando pneu com esse cara aí, porque é uma coisa ridícula. Entendeu? Assim, independente, irmãos, se é um carro, se é uma moto, se é uma panela, se é uma televisão, independente do que for. Mas é uma coisa que não tem, não existe, sabe? É assim, casamento não deve ter caixa 2, né? E a gente brinca, mas assim, eu testemunho ontem mesmo no culto, assim, na minha infância a gente viveu essas experiências, né? Dessa questão assim de a mulher não saber o que o marido faz, né? Com dinheiro, achar que né? Traz o básico, entende? E não tem um planejamento, não saber o que está acontecendo, então isso está errado, né? Precisa ter um Irmãos, essa questão do dinheiro, assim, nós já estamos indo para o nosso final, assim. Eu tenho, e como eu disse, irmãos, é a minha maneira, pode ser bem diferente, vai para casa e tal, como for. Mas eu conheço famílias que é o seguinte, a mulher ganha 1.000, não, a mulher ganha 1.500, o marido 1.000, senão vão dizer que eu sou machista. A mulher ganha mais que o marido, tá? Aí vai, você paga a luz, tá? Você paga a água, você compra comida, você não sei o que e tal, e fica nisso daí. Cada um tem sua conta e tal, se o cara tá com dinheiro, se aquela tá com dinheiro. Eu conheço casais, irmãos, na igreja, assim, então quer dizer assim, a gente compartilha tudo. Compartilhamos lá, a mesma cama, os mesmos cobertor, tudo. Os mesmos pratos, tudo. Não, mas dinheiro não. Dinheiro não. Então, assim, é interessante isso, irmãos, porque isso às vezes destrói o casamento. Com certeza. Eu já vivenciei situações na minha vida, por exemplo, que eu ganhava mais que minha esposa, depois minha esposa me ultrapassou, depois hoje eu ultrapassei ela, entendeu? Então assim, mas eu quero dizer assim, mas para nós não muda nada, irmãos. Porque eu sempre falei assim, se Deus está me abençoando, não está abençoando eu, está abençoando ela. Às vezes Deus está me abençoando por causa dela. Se Deus está me abençoando ela, Deus não está abençoando ela, Deus está nos abençoando. Amém. Então a nossa conta está lá, irmãos, vai lá, os nossos 2 salários, cada um tem seu cartão e tal, sim, acesso aplicativo, tudo. De vez em quando tem, né? Lógico que o cartão de crédito vem a mensagem para tu estar acompanhando ali e tal, sempre os caras. Mas assim, ó. Oi?
consciente. Cara, que se prevalece, se tá mencionando ela, então eu vou ficar irritado. Ah, sim, com certeza. Mas fala, meu irmão, você que tem Eu essa lembro experiência. que eu lembro que uma vez que o meu chip que cheguei no meu pai, eu sabia tudo que ele comprava. Muitas vezes já aconteceu dele ir comprar uma coisa e eu vi a mensagem, talvez era uma surpresa, eu ia lá e via. Era surpresa. Eu via tudo do Sabia até os que. presentes. Não, eu sabia tudo que comprava, onde comprava, qual era o valor e com quais cartão. Eu quero ver no negócio aqui, a gente vai falar sobre os filhos. Como é que vai ser contigo aqui nessa aula? Pessoal, então assim, pensa assim, não, estamos juntos, né? Tudo junto. Menos o dinheiro, mesmo menos as finanças. Daí cada um vive uma vida tipo de obscuridade. Eu não acho que, poxa, você é casado, mas eu quero abençoar o Lucas, não a esposa dele. Mas eu quero abençoar, né, a irmã, não ele. Quero abençoar a Elaine, não a Juliana. Eu não acho que Deus faz isso. Eu acho que Deus quer abençoar o casal. Acho que Deus está prosperando, Deus está abrindo uma porta para alguém e tal. Deus está abençoando o casal, né? E é tão interessante, né, irmãos, a gente assim construir as coisas juntos, né? Eu, por exemplo, quando eu casei, quando eu fui namorar, eu sou do tempo que quando a gente ia namorar com alguém, tipo, ia conversar com o pastor, né? Hoje isso é até uma abominação, né? Mas na época tu ia conversar com o pastor, pastor, ia com sempre o casal ia lá conversar com o pastor, né? E a minha esposa, né, eu conheci ela nessa questão de troca de pastores que teve, né, Pomerode com Concórdia, né, Pomerode, eu de Concórdia, daí saiu o pastor Ulisses daqui, foi para lá, e daí o pastor Ulisses veio para cá. E daí quando eu fui uma vez para lá, daí eu vou namorar, então, daí fui lá conversar com o pastor dela, né, e daí o pastor, né, conhecia muito e tal, esperando que a gente tinha pregado lá umas vezes e tal, assim. E aí olha só, a minha esposa disse que, ela disse, tu nunca esquece disso, né? Eu disse, mano, eu esqueço mesmo, mano. Não guardo mágoa, não esqueço. Não, é que são frases que marcam a gente. Aí a esposa do pastor disse bem assim, eu tinha, uns 22 anos, né? 21 anos por aí e tal. Eu namorei mais ou menos um ano e meio entre namoro e noivado. Aí a esposa do pastor disse assim, porque eu hoje, se fosse orar para Deus me dar um marido, eu não ia só orar para Deus me dar um homem de Deus, não sei o quê, mas eu ia pedir uma pessoa, um marido que tivesse uma casa, que tivesse um carro, falou na frente dele. Um homem envergonhado já, né, assim, mas olha que tipo de coisa. Eu lembro que eu olhei a minha esposa e disse assim, eu não tenho nada, eu tenho uma moto financiada. Se quer é o que tem, eu tenho umas 30 parcelas pela frente dele. Aconteceu, irmãos? Falando sério. Não, aconteceu. E tem o meu salário. Aconteceu. E é verdade, quando eu comecei a namorar, eu não tinha nada. Mas não tinha nada mesmo. Lá tu tinha uma moto, cara? Não era minha. No valor da bicicleta? Tava alienado no banco. E aí tu vai indo. Daí compra o carro pra casa. Daí compra o carro assim que casa. O motor do carro vai pro pau. E tô falando sério. Não é brincadeira. Primeiro, segundo dia, o motor do carro pegando fogo. Saindo fumaça. Ainda mais ser antigo. Não era tão antigo na época. Eu sou um cara velho, sabe? Um cara vivido. Então, assim, daí tu vai construindo aquilo junto, sabe? Mas aí tu já pensou assim, não, mecânica é contigo. Entendeu? O devorador está agindo no teu salário aí, entendeu? É você que é o responsável por essas despesas aqui. Não, a conta de luz veio alta. Daí o marido vai lá, vai lá e pau no chuveiro e ar-condicionado e tal, porque não é ele que paga, né? A mulher que paga. Então, assim, existem muitos casais, assim, eu acho que não é a melhor maneira de se levar um casamento. Sabe? De você ter, assim, lógico, né, irmãos, que daí nós vamos pegar e vamos entrar nas exceções. Existe o marido dominador e tal. Sim, né? Que daí se eu fosse pastor, eu ia dar um conselho para essa mulher. Aí existem esses casos e tal, que daí não tem como. Né? Que daí, às vezes, realmente, o marido é extremamente dominador, que daí a mulher lá não consegue, às vezes, né,
Nem pra... Mas daí acaba o mesmo princípio, né? É dos dois. Então quando a gente fala que o princípio correto assim, é compartilhar. Não é dividir nem não dominar. Não, mas assim, eu falei, mas tem as exceções, né? Como é que é, irmão? Tem que eu... Fala mais baixo. Eu ouvi ali, mano. Se essa matéria tivesse sido antes, teve gente que ia casar, acho que ia pular fora. Casou faz pouco tempo, ia pular fora. Hoje comigo o negócio é o seguinte, ó, se o cara resolver casar, ele vai casar ciente das coisas. Ou ele se arrepende ou ele casa ciente das coisas, né? Mas não é uma brincadeira, mas é uma coisa muito séria. Não, Porque a gente não, você precisa trabalhar isso nos jovens e que nem o Luiz Felipe fala, né? Pô, por que não me falaram antes que ninguém me preparou que do mês que eu casava depois ia vir um monte de conta. Então é a parte prática que precisa ser mais trabalhada, precisa entender. Precisa, né? Assim, ó, eu digo assim, né, pessoal, não estou aqui sendo hipócrita, nada disso, quem me conhece, assim, eu sou muito tranquilo, muito feliz no meu casamento e tal, né, só que assim, quando a gente casou, poxa vida, tu era acostumado a ter um padrão de vida, porque você era solteiro, o salário era tudo pra ti, não sei o quê. Pô, eu vivia com meus pais, ela vivia com os pais dela. Aí depois, daí tu vai no mercado. Pá, cara, na época o mercado nem tava como é hoje. E daí realmente estourou o motor do carro na época. Sim, e eu pagava 400 e poucos reais por mês na época do carro. E aí? Tu não tinha uma emergência, uma reserva de emergência, nada, porque, né, tínhamos dado entrada na casa, financiado a casa e tal, assim. Então, tu não tem noção, né? Então hoje quando eu vejo, gente, né, às vezes... Vocês estão me debochando, o fundão aí. O fundão das turmas sempre... É a turma do fundão. Todo lugar tem. Então assim, daí às vezes a pessoa é pega de surpresa, entendeu? Não é questão de que, fui morar junto, não sei o quê, e quebrava o pau. Não era isso, mas, poxa, a gente ficou, não estava muito preparado para isso daqui não, sabe? Não estava muito ciente disso daqui, né? Daí, eu me lembro a primeira vez que minha esposa foi fazer arroz. Acho que foi o primeiro almoço. Não, ela sempre cozinhou bem, mas olha só, até porque eu ia na casa e tal, a gente faz, fica a dica, tá? Faz uma visita ali pra ver como é que é o almoço e tal, né? Não, daí fomos fazer, acabou o gás, tinha recebido morar lá, não tava tão quebrado assim. Não, mas eu me lembro que ela fez um arroz tipo, cheio de tempero, e eu sempre gostei do arroz sem esses... frufru aí, né? Não, daí eu disse assim, mas eu gosto do arroz todo branco. E daí a resposta dela foi, mas a minha mãe sempre fez assim. Mas a minha mãe sempre fez diferente o arroz. Entendeu? Daí você vai fazer o quê? Você vai quebrar o pau? Ou você vai se adaptar? Não, tudo bem, né? A resposta é assim, como nós vamos fazer o nosso arroz? Não, mas é verdade. Porque pode parecer que é um negócio simples, irmão, assim, ó. Mas, tipo, é um negócio que tu tem que se ajustando, porque cada um vem de uma cultura diferente. Eu, se fosse dizer, você não gosta de então. Eu já não sei se nós estávamos aqui hoje. Resolvi, não gosta de Ele ia falar de absorver a questão do seu jovem. É uma falha da nossa igreja, porque deveria ter um curso para noite, por exemplo. Por exemplo, em Itajaí, onde ela morava, lá tinha um curso para noite. Dizia assim, vários desistiam do curso. Porque tu mostra a realidade, né? Faziam casos práticos para eles se virarem sozinhos e cozinhar e tudo. essa é a explicação. Porque assim, quando eu cheguei aqui, até chegou ali uma fase, teve 4 ou 5 casamentos de jovens aqui que... Teve muita separação. Tipo, por quê? O que aconteceu nesse meio tempo, em 6 meses? 3 meses de convivência, né? Então, não há um preparo, até a igreja ela deveria também ser mais assim, Lucas, só para teu assunto ali, até tinha uma reunião com o pastor Eliezer, até no caso desse departamento de casais e tal,
E ele falou que nas projeções deles, ele falou assim, eu, quando cheguei aqui em Concórdia, me assustei, porque Não tinha nada. Não tem nada, ele falou assim, ele falou bem assim, com essas palavras assim, ó, não tem nada, o departamento de casais ou da sede não existia, ele disse assim, algo muito engatinhando, ele falou, aí a minha preocupação, eu disse, o que é? É com os jovens que estão namorando, por quê? Não se tem esse curso de novo, tá? Então assim, qual é a obrigação deles, a lógica? Eles estarem frequentando um departamento de casais, mas ele disse, aqui não, o estudo está muito defasado. Ele falou que a projeção dele é, isso não é para agora, mas depois que firmar o departamento de casais e o discipulado, ele vai preparar algumas pessoas para esse curso aí. Mas é que se chama, quando eu falo igreja, eu digo nem concordo, deve ser uma preocupação da convenção, para se implantar tipo, obrigatoriamente como se fosse um departamento de discipulado, né? Tipo, não é Concórdia ter Chapecó. Então isso aí é um negócio que a igreja evangélica tem que se preocupar. Porque o casamento pro evangélico é algo sagrado, é algo sério. Entendeu? É esse que é o ponto que o Lucas está falando aqui. Realmente, esse pastor aí é um pastor que ele tem visão, o cara tem visão de fazer os departamentos, de fazer as coisas e tal. Vamos começar engatinhando? Vamos começar engatinhando. Tem que começar. Na primeira aula da escola dominical ali, né, que sou coordenador ali, nós tinha 6 pessoas. Agora domingo nós estávamos em 46. Isso que os adolescentes iam no meio cabalhando e tal, que bota um e sai, bota o outro e sai e tal, então não tinha turma dos adolescentes. Mas então assim, só que tem que ter um ponto de partida, né? Tem que ter um início, tem que ter uma base. E realmente não tinha, e a igreja tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar, que a gente tanto fala, gente com criança, ele fala muito que tem que ter a separação, né, Lucas? Você então os adolescentes e os jovens. Que um adolescente de 12, 13 anos não pode estar andando com um jovem de 18, 19. Que daí um está namorando, um está dirigindo, não sei o quê, e o outro ainda, sabe, está ali meio perdido e tal, daí de repente quer namorar também. Salta períodos, né? Então, é uma coisa que tem que ter, porque, gente, até na igreja católica tinha, né? O curso lá para casais e tal, lá tinha. Tem até hoje. Tem. Sou amigo do Dedeu lá da Itaíba e ele, cada 3 meses tem um curso. Mas eu acredito que assim, irmãos, assim, ó, que nem aquele dia o Juliano comentando aqui que do Conselho Fiscal da igreja e tal, o negócio lá que a gente comentou aquele dia, eu acho que a gente não consegue mudar o mundo, mas a nossa parte, né? Não, vamos lá, vamos ajudar nesse departamento aqui. Eu sei que é bastante departamento, a gente não consegue ir em todos, né? Mas vamos ali, vamos começar naquele ali, devagar e tal. A gente vai conseguir fazer alguma coisa, isso certamente, né? Então, irmãos, fica aí, né, nessa aula, o que vocês aprenderam, né? O Gilson disse que se ele tivesse tido essa aula, ele iria repensar a vida, né? Isso está em vídeo, Gilson, esse é o problema. Não, mas não foi eu, sou já 15 anos. Tem outros que casaram recentemente. Esse cara novo aí é... Cara, não, mas é uma coisa certa, irmão, assim, ó, depende de nós. Não depende só do homem, não depende só da mulher, depende dos dois. Porque assim, aquela famosa história, o homem joga a toalha lá. Sim, tem homem que faz, mas assim, tem que apanhar um gato morto. A mulher, não sei o que faz, não sei o que. Sim, mas depende de cada um fazer a sua parte, os dois vão renunciando aqui, renunciando ali, se ajustando ali, e vai dar certo. Porque eu me lembro, irmãos, assim, que no começo do meu casamento, algumas pessoas diziam assim, mas tu fala isso agora. Depois, se tiver 2 anos casado, eu quero ver. Continuava falando a mesma coisa. Tu fala isso agora, eu quero ver depois que tiver 4, 5 anos casado. Continuava falando a mesma coisa. E agora eles falam, quero ver depois que tiver 10 anos de casado. Vamos ver, ano que vem. Mas entende que muitas pessoas fracassam e daí parece que querem que o outro fracasse também. Com 2 anos é fácil, tá todo apaixonado, com 4, 5 anos é fácil. Quero ver daqui 7, 8 anos, 10 anos e tal. Então é possível, né? Mas vai ir ajustando e tal. Né? Então, irmãos, assim, é uma lição, é um tema, como eu até falei para o Juliano, né? Ele é mais uma interação mesmo, né? Porque não é tanto teoria. Não tem um segredo de nós dizer, viu, se você
fazer bem bonitinho assim, tá, e tal, vai dar certo. Até porque são pessoas diferentes que moram. O que funciona numa casa, não, Sim, outra casa não funciona. né? Então, tem essas questões assim. Mas eu acho que a gente conseguiu passar, sim, foi boa a interação de vocês, né? Sobre os princípios ali do casamento, e vamos indo aí no decorrer das outras aulas aí. Amém? Só por conhecimento aí, não sei se a pessoa sabe, mas essa questão da linguagem neutra aí, que foi baixado um decreto pelo governador e tal, né, proibindo, já está sendo objeto de questionamento do STF. Né? E vão derrubar. Então, tipo, e vão derrubar. Então, tipo, porque esse decreto que foi feito aqui, outros estados já estavam meio que querendo, tipo, fazer igual. Né? E aí o que acontece? Já um partido aí entrou com uma ação lá para que seja Duvido vocês declarado. adivinhar o partido. Mas aí Tem vermelho na cor. E essa. É só. E por isso que eu digo assim, ó, isso aí vai acontecer. Infelizmente vai acontecer. São ataques contra os princípios, querendo ou não, né? Gente, o Camuflados mundo aí, está né? se preocupando com gênero neutro. Não, olha o tamanho da preocupação nossa com tanta coisa para se resolver. Tanta coisa para se resolver no Brasil, no mundo e tal, né? E bem interessante, porque o STF vai derrubar. Sim, vai ser melhor. Meu Deus.